A hora do agronegócio, na Jovem Pan, eu recebo uma pessoa que, do ponto de vista de executivo do setor público, é considerado uma das cabeças mais privilegiadas do Brasil, que é o Paulo Hartung, que foi ex-governador do Espírito Santo, com um trabalho considerado por todos extraordinário como um administrador. E o Paulo foi convidado para ser o presidente da indústria brasileira de árvores, que é um segmento do agronegócio brasileiro extraordinário, né? E provocava aqui o Paulo. O Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Portanto, o Paulo está presidindo um segmento fantástico e com potenciais de marketing muito ricos. Paulo, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Alegria estar com você. Você falou um pouco da minha trajetória, mas é um orgulho estar com você, com a trajetória bonita que você tem de vida e de produtos culturais aí como escritor, tanta coisa boa que você já colocou à disposição dos brasileiros. A vida vai nos levando. Mas, Paulo, nós vamos falar do assunto do Paulo, política, governo, mais para o final. Inicialmente, a IBA, um segmento extraordinário, a gente conhece algumas companhias do setor com sustentabilidade, com planos de responsabilidade social corporativa. O que é a IBA? É uma reunião de várias entidades? Como é que foi isso? Assim, eu sou meio híbrido, né? Assim, eu me formei, sou economista, fui para a área privada, dirigi uma microempresa, né? Depois fui para a vida pública, disputei 8 eleições, fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos, mas entre mandatos eu tive boas experiências fora de cargos eletivos. Eu tive na diretoria social do BNDES, foi uma belíssima experiência, Luiz Carlos Mendonça de Barros era o nosso presidente. Depois, quando eu saí do governo, eu fui para Conselho Administrativo de Empresas, estive no Conselho da IDP Brasil, estive no Conselho da Veracel, que é do setor, né? E agora, terminando um ciclo político e de governo no Espírito Santo, eu fui convidado para dirigir a IBA. A IBA, ela congrega todos os produtores de árvores no Brasil que tem avisada na agregação de valores, na industrialização. Então, se você pensar assim, a madeira que está aqui nesse estúdio vem do setor, né? Se você pensar o papel que está aqui com essa matéria, vem do setor, vem da celulose, papel para escrita, papel para impresso e assim por diante. Mas se você pensar fralda de criança, vem do setor, que você usa muita celulose em fralda de criança, fralda de terceira idade, que agora cresce muito o uso, e assim por diante. É um setor importante, pouco conhecido dos brasileiros. Ele tem características muito interessantes, Tejão, porque ele não precisa de empurrãozinho, né? Ele é competitivo no planeta, né? A nossa árvore plantada, cultivada, ela se desenvolve muito mais rápido do que uma árvore que é plantada, por exemplo, na Noruega, só para dar um exemplo. Então, é um setor que é competitivo, gera um econômico muito forte, são mais de 80 bilhões de faturamento anualmente, né? Estamos fechando esse ano com um valor superior a isso. Além do faturamento, ele tem um impacto social importante, gera mais de 500 mil empregos. Quando você olha o efeito renda, são 3 milhões e 800 mil brasileiros que são impactados com esse setor, e tem uma pegada ambiental muito forte. Nós estamos aí discutindo questões relativas a clima, vivenciamos a discussão da COP25, quer dizer, esse setor, ao produzir, ao cultivar árvores, ele conserva. Assim, vou dar um número porque ele é impactante. De árvores cultivadas, nós temos 7,8 milhões de hectares. De reservas de florestas nativas, nós temos 5,6 milhões de hectares no Brasil, entre reserva legal, APP e reserva privada que o setor... 5,6 milhões.
é uma relação, vou fazer uma relação matemática. Para cada 1 hectare plantado, Tejon, o setor tem 0,7 de floresta nativa conservada, sabe? Assim, você tem belos exemplos no agro brasileiro, mas em termos de preservação, esse é o exemplo mais relevante que nós temos. Muito interessante. Essas coisas todas muito interessantes que envolvem a árvore, grande símbolo brasileiro, a árvore. Por que isto não chega nos nossos clientes internacionais? Claro, dentro do setor, sem dúvida. Sim. Né? Dentro do setor. A gente tem trabalhado com muito Nós não estaríamos vendendo para o mundo se dentro do setor... Mas por que isso não é usado na imagem pública do país? E todo mundo, quando fala de árvore, a nível leigo, a nível da população brasileira e fora do Brasil, é desmatamento, é queimado. Não está na hora desse setor, esse setor também... Colocar a cara e conversar mais, Isto, é verdade. Isto. Eu fui a Mato Grosso do Sul esses dias, fui lá em Três Lagoas. Mato Grosso tem 1 milhão de hectares, desses 7,8, Mato Grosso do Sul tem 1 milhão de hectares plantados, um pouquinho mais de 1 milhão. Aí eu perguntei, o que essa cultura substituiu aqui? Substituiu terra degradada e pasto, né? Então, é uma outra característica do setor. O setor evolui basicamente ocupando áreas degradadas e área de uma pecuária mais atrasada, do passado. Sim. Então, assim, são vantagens muito importantes. Evidentemente que é aquela velha história da galinha colocar o ovo e cacarejar, né? Eu acho que o setor precisa mais, e acho que aí é uma coisa que eu olho para dentro, o setor precisa mais conversar com a sociedade. E é interessante. Dialogar. Você fala externamente, a gente acaba dialogando muito externamente com nossos clientes, mas a gente precisa dialogar mais internamente. O setor está presente em mais de 1.000 municípios brasileiros. Assim, olha que ordem de grandeza. Dos 5.500 e tantos municípios que nós temos, o setor está presente em mais de 1.000 municípios brasileiros. Muito interessante. Sabe? Muito interessante. Eu estava realmente querendo que você viesse, porque a gente acaba, quando falamos do agro brasileiro, a gente acaba falando muito da soja, do algodão, do café, etc. Que são muito importantes também. São, mas este segmento é extremamente importante. Se você, o tamanho dele no nosso... Se você pegar o cômputo das exportações do agro, esse setor significa mais de 10%. Quer dizer, é muito importante. Quer dizer, quando você olha de toda a exportação brasileira, nós superamos 4,5%, 4,6% das exportações brasileiras. Então, é um setor que tem tudo para crescer, né? Por exemplo, quando você olha a viscose, né, substituindo esse tipo de tecido tem petróleo nele, né? Quando você vê a viscose substituindo, você vê o mundo de negócios que nós temos pela frente, né? Se por um lado diminui o papel para imprimir, por outro lado aumenta a demanda de celulose para um sem número de produtos que estão sendo desenvolvidos no mundo. Então, olha só. Esse é um lugar que o Brasil pode ocupar cada vez mais com destaque e somar um protagonismo que nós devemos ter na questão ambiental. Na minha visão, ao invés de estar encolhido e tímido na questão ambiental, nós temos que ter protagonismo nesse mundo que nós estamos vivendo, sem olhar que o nosso território, do tamanho do nosso território, nós temos mais de 60% com cobertura florestal nativa. Nós temos que falar isso para o mundo. Exatamente. E, de certa forma, tirar proveito dessa economia de baixo carbono que está entrando, tirar proveito dessa nova página que o planeta está sendo obrigado a escrever. Sobre essa bioeconomia, isso. O que o setor pensa? Como transformamos este mundo invisível, né, que é um mundo invisível, do éter, né, em alguma coisa física, rentável? O setor tem uma característica muito interessante. Quer dizer, se você olhar que ele investe em plantas industriais modernas, investe, né? Você vai visitar, por exemplo, uma planta industrial como a Puma, lá no interior do Paraná. Hipermoderna, é a última geração que tem no mundo, né? Investe em plantas, investe em florestas, claro. Quer dizer, você tem aí todo um trabalho de ciência, de tecnologia, desenvolvendo variedades de árvores resistentes, por exemplo, às questões climáticas e assim por diante. Mas tem toda uma área no setor desenvolvendo novos produtos. Vou dar assim exemplo, assim,
O canudinho está saindo, o canudinho de plástico está saindo da moda, né? Qual o canudinho que substitui? É o de papel, né? Porque é reciclável e é biodegradável num tempo muito curto. O copo de plástico, as novas gerações estão se recusando a consumir com um copo de plástico. Aonde substitui? O papel. As embalagens. Embalagem de papelão? Embalagens. Você tem um mundo pela frente. Evidentemente, que o que a nova geração quer? Ela quer saber se aquele papelão vai ser reutilizado. Quer dizer, então, todo esse processo de melhoria de reciclagem que nós estamos fazendo precisa avançar cada vez mais. Nós já temos um bom desempenho em reciclagem de papel de embalagem, nós precisamos avançar mais nessa reciclagem, nesse reuso, que é uma demanda hoje das novas gerações. Paulo, uma coisa interessante, às vezes as pessoas falam, mas é um setor que tem 4, 5, meia dúzia de companhias, então ela é muito concentrada. Como é o lado, você mencionava agora há pouco, da capilaridade desse negócio? Ele é capilar? Nós temos mais de umas centenas de companhias relevantes no Brasil. É claro que chama a atenção a Suzano, né? A Klabin, chamam a atenção pela dimensão que elas têm, né? Mas nós temos um sem número de empresas espalhadas em todo o território do nosso país, produzindo a celulose, papéis de vários tipos para vários usos diferenciados. Esses dias eu fui na Melhoramento aqui no interior de São Paulo, ver justamente a produção de fraldas de bebê, que é um mercado que só faz crescer. Antes eu fui na Papyrus ver uma recicladora de papel aqui também no interior de São Paulo. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Nós temos pequenas empresas, médias empresas e temos algumas gigantes, algumas grandes empresas. É um setor muito diversificado. E no campo? E muito presente pelo Brasil afora. Tem integração? Pequenos produtores participando? Tem, por causa do fornecimento de madeira, né? Você tem vários programas diferenciados de pequenos produtores que são fornecedores, estão integrados no programa de fomento dessas empresas, recebem muda, recebem implementos e assim por diante, e tem ali um comprador fixo para o seu produto, muitas vezes diversificando a renda da pequena propriedade, da média propriedade e assim por diante. Então, você encontra de tudo. Você vai, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, você tem muita terra arrendada, né? Os proprietários rurais não venderam a terra, arrendaram a terra para projetos que são projetos ligados a florestas cultivadas. Então, é muito rico e diversificado. Paulo, 3, 4 principais realizações do setor no ano que encerrou. Olha, eu acho que uma vem de 2017, né? Que eu acho que essa fusão da Suzano com a Fibria, ela foi extremamente relevante. Também, falando um pouco de 2017, 2018 e 2019, você olha o quê? Ainda num período de crise aguda no país, o setor teve um desembolso em investimento que superou a 20 bilhões. Né? Quer dizer, é muito significativo isso. Você não vai encontrar um investimento dessa magnitude neste período em muitos setores no nosso país. E o setor está investindo agora, são investimentos que já estão em curso, mais 32 bilhões de reais. Quer dizer, então, são atitudes que mostram que tem crença no desenvolvimento desse setor no Brasil e no mundo, né? que é um grande comprador nosso. Perspectivas de 2020. Existe um mercado grande no mundo? Claro. Que nós podemos crescer muito ainda. Podemos crescer muito mais e podemos crescer, inclusive, substituindo lavouras, cultivo de árvores de baixa produtividade que ainda tem mundo afora, e podemos substituir plantas industriais também que foram construídas em outro tempo. Né? A própria China substitui o seu parque fabril
de uma maneira muito significativa. Então, tem muito espaço para crescer, tem espaço para crescer naquilo que a gente conhece, né? Papel, papelão, e tem espaço para crescer na bioeconomia, onde, a partir da árvore você está produzindo alimento, você está produzindo energia e um sem número de produtos. Então, Esse setor é um setor que pode continuar sendo marcante na vida econômica, social e ambiental no nosso país. Eu creio que, levado em consideração todas essas possibilidades, incluindo bioeconomia, integração lavoura, pecuária, floresta também, eu creio que esse setor poderá ser talvez o número 1, porque numa perspectiva de longo prazo, e com essa demanda por meio ambiente, por tudo, o negócio de você plantar árvores... Plantar árvores e, ao mesmo tempo, conservar, né? Recuperar, né? Que é uma marca do setor muito forte. Como eu disse, quer dizer, o número que o setor tem de área de floresta nativa conservada e recuperada é muito significativo. Agora, precisamos dar... E lembrar, assim, cada vez que você planta uma árvore, você está capturando CO2, né? Então você tá operando a favor da questão do clima no país e no planeta, né? Fantástico. Nós temos que usar muito mais isso, sem dúvida alguma, numa visão de marketing estratégico do Brasil. Do que essa coisa defensiva que a gente para o tem mundo, visto. que a gente, quando se comunica, acaba se comunicando mal. Tá? A gente tem que amar árvores e acho que seria muito rico que o próprio presidente... Olha, todo dia eu vou plantar uma árvore aqui no meu jardim. A gente precisava amar mais esse assunto, que ele é muito empático, né? Com o mundo. Mas não podemos deixar de aproveitar a tua presença, porque nós temos uma carência aqui, na nossa opinião, de lideranças do ponto de vista do mundo da gestão pública. Né? E você tem uma história marcante, a sua obra fala por você. Como você retornará um dia a esse mundo público? Como você vê os brasileiros, né, que têm um certo falta de confiança nessa coisa toda de governos? Como você vê esse governo, não este governo, como você vê um governo brasileiro para que a gente dobre o tamanho do PIB do país? O país vai ter 4 trilhões de dólares de PIB, não dá. Como você vê esse Brasil podendo duplicar de tamanho? Vamos tratar de um tema e depois do outro. Qual é o problema básico que eu vejo? Assim, o país parou de formar líderes, né? Assim, se você olhar na história do país, no entorno de 64, eu estou colocando uma visão macro, né? Não tem torcida de futebol na minha visão. No entorno de 64, formou muita gente. Formou quadros qualificados de todas as posições políticas, né? Assim, quando veio o processo de democratização, aí é a minha geração. Novamente nós tivemos, assim, vou usar a expressão dos gaúchos, uma baita formação de lideranças no nosso país. De lá para cá, esse movimento perdeu força. Quem deixou a peteca cair? Os partidos políticos. Quem tem que formar liderança, grosso modo, são os partidos políticos. Inclusive tem dinheiro público para isso, tem dinheiro nas fundações partidárias para isso. Infelizmente esse trabalho não foi feito. De certa forma, nós entramos num ciclo de baixa formação de lideranças no país. Quando eu estava para sair do governo, o pessoal do Renova BR me convidou, o Eduardo Mufarrege, e eu topei participar. É um movimento cívico, né? Trabalho voluntário. Eu estou em trabalho profissional, mas eu estou em trabalhos voluntários também. Porque eu tenho uma veia, eu sei que eu tenho um DNA aqui na área pública e eu preciso dar vazão a isso e dar sentido a isso que eu tenho na minha formação. Então, nós estamos juntos. Esse final de semana nós formamos mais de 1.100 jovens, meninos, meninas, para participarem do processo eleitoral agora de vereadores, de vice-prefeitos e de prefeitos. Então, assim, esse é um trabalho que eu estou nele. O outro trabalho importante, que eu estou me dedicando também, trabalho voluntário também, tá, João? É ao Todos pela Educação. As pessoas conhecem a Priscila Cruz, que ela é a líder desse movimento, e esse é um movimento para difundir boas práticas Brasil afora na área de educação básica, com foco na educação básica, melhorar o processo de aprendizagem, que é um processo crítico
no nosso país. Então, assim, você pergunta, como é que você está fazendo? Eu tô na área privada, mas estou dando vazão à minha, sei lá, à minha alma de setor público, né? E estou ajudando a construir, né? Como é que eu vejo o Brasil? Aí é outra parte da sua pergunta. Eu costumo dizer assim, se a gente colocar os 10 dedos das duas mãos, e pensar os 10 países com o maior potencial do mundo, nós estamos entre eles. E estamos bem colocados. Né? A pergunta que nós brasileiros precisamos responder é por que um país que tem um potencial desse, muitas vezes, convive com seus filhos, passando privações as mais diversas. Nós estamos aí com mais de 12 milhões de desempregados, a renda desabou, a renda familiar desabou nos últimos anos. Quer dizer, aí a resposta é o seguinte, assim, nós estamos temando em fazer coisas erradas. Assim, coisas que já foram testadas no Brasil e que não deram resultado, a gente volta daí a 5 anos, 10 anos e repete o mesmo caminho. O que nós precisamos é desviar desse caminho, que não é caminho, é descaminho, né? Assim, e olhar o mundo, as coisas que estão dando certo no mundo. Não tem problema a gente copiar uma coisa boa que está funcionando o mundo afora, olhar a história de países que conseguiram superar o seu baixo desenvolvimento, o seu baixo dinamismo econômico. Acho que essa precisa ser a nossa trajetória. Quer dizer, nós precisamos melhorar a educação básica do país, nós precisamos melhorar a infraestrutura do país, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, transmissão de dados. Nós precisamos melhorar a infraestrutura do país. Se a gente melhora a educação básica com a mão, a infraestrutura com a outra, nós injetamos uma coisa que é produtividade na economia brasileira. Se a gente muda esse setor público brasileiro, porque esse setor público brasileiro é uma pedra amarrada no pé do nosso país. Ele é caro, ineficiente e concentrador de renda, que é o pior. Um país que tem a desigualdade de renda que nós temos uma estrutura pública que opera no sentido de concentrar renda e diminuir a mobilidade social. Quer dizer, quem nasce numa área pobre no país, se bobear, morre naquela área pobre, porque é muito pouca oportunidade para subir na vida num país como o nosso. Verdade. Por quê? Porque você tem um setor público, volto a dizer, ineficiente, caríssimo e assim por diante. Então, eu vou dizer, se a gente mexer na educação básica, se a gente mexer na infraestrutura do país, e mexer na infraestrutura do país é trazer dinheiro privado com segurança jurídica, com boa regulamentação, para fazer estradas, ferrovias, melhorar nossos aeroportos, melhorar nossa estrutura portuária, nossa energia, nossa transmissão de dados. Se a gente tratar disso e reformar esse setor público, né, que é caríssimo para o brasileiro, né, é só olhar. E a conta não está fechando, o pior é isso. Nem com essa arrecadação, com essa carga tributária de 34% do que nós produzimos, era 24%, subiu para 34% e está dando déficit, porque não está conseguindo pagar as contas. Quer dizer, se a gente conseguir reformar isso, mudar as carreiras do serviço público, modernizá-las, parar de promover funcionário automaticamente, por automatismo, vamos promover por desempenho. Tem bom desempenho? É como na vida. Meritocracia. A vida é assim, né? Paulo, em função do nosso tempo... Então, assim, eu acho que se a gente acertar o passo, nós transformamos esse potencial em oportunidades, principalmente para os nossos jovens. Paulo, você tem uma ótima visão pública e empresarial. E o papel dos empresários brasileiros? Acho que é muito importante. Se você permitir, eu expandiria para a elite brasileira. Né? A elite brasileira, e aí eu estou incluindo a intelectualidade, setores de ponta no nosso país. Eu acho que muitas vezes a elite brasileira operou na contramão do que precisava ser feito no Brasil. Então, assim, eu acho que nós precisamos de uma elite que lidere, que não olhe apenas para o seu próprio umbigo ou para o seu próprio dedão do pé, que consiga olhar o horizonte, né? Onde está o futuro do nosso país. E eu acho que a elite, se ela muda de posição, ela ajuda muito o país. E a experiência em outros povos funcionou muito bem. Quando a elite passou a ter um olhar, né, menos para o seu negócio ali, para o seu ponto focal, mais, ou simultaneamente, talvez seja melhor, simultaneamente, para uma visão de desenvolvimento de país,
a elite aí, muito interessante, ao invés de cuidar só do seu quintal, verdade, sabe, fez com que o seu quintal, inclusive, valorizasse. Verdade. Porque se o país crescer, se o país tomar rumo, aumenta. todo mundo sobe. Todo mundo sobe. E, Paulo, uma coisa interessante, em 5 mil municípios brasileiros, quando você vai investigar os 500 melhores, você vê exatamente o papel ali de uma elite. Quando você vê os 1000 piores, você vê o abandono completo. Claro. É muito importante. Paulo, para encerrar esse nosso encontro, te agradecendo muito aqui, estar conosco. Prazer sua todo visão. meu. Você falou de 80 bilhões de reais, o movimento, né, do setor. Perspectiva, então, grande potencial, e fica aqui a provocação. Brasil, o único país do mundo que tem nome de árvore, e a gente precisa colocar esse assunto, porque ele é fundamental para a soja, para carnes, ele é fundamental para tudo. Não faremos mais um agribusiness daqui para frente se esse mundo da árvore não estiver presente. É isso, quer dizer, quando entra o debate ambiental, muitas vezes eu vejo as pessoas com posição equivocada em relação ao tema. A questão ambiental não é problema, é solução, né? Nós temos uma cobertura florestal que nos dá serviços ambientais extremamente relevantes. O brasileiro não sabe disso. Muitas vezes nós temos 2, 3 safras em determinada região em função da cobertura florestal que nós temos. O que nós precisamos? Nós precisamos ir lá na região amazônica e melhorar a vida de quem mora lá. Isso nós precisamos fazer. Isso é uma dívida que o país tem, né? Mas a questão ambiental no nosso país não é obstáculo para o nosso desenvolvimento. Quer dizer, eu acho que a grande marca que foi discutida no Código Florestal, quando colocou na mesma mesa os produtores rurais, os ambientalistas, colocou a academia, né? O mundo do agronegócio, todo mundo sentado, a grande coisa que nós conseguimos na discussão do Código Florestal é a ideia de produzir e preservar, né? E a força que isso dá à marca Brasil numa economia de baixo carbono. Quer dizer, então, é isso que nós precisamos fazer, e eu acho que o Brasil, se olhar grande, né? E se agir com correspondência com um olhar maior, eu tenho certeza que nós vamos trazer alegria e esperança para os nossos jovens. É isso que nós precisamos injetar na juventude brasileira. E elevar a autoestima. Elevar a autoestima, claro. Também está necessário desse. elevar. Paulo, muito obrigado por sua presença aqui na nossa rede Jovem Pan. Sucesso lá como presidente da Indústria Brasileira da Árvore, e que o seu talento também esteja, como você o mantém, a serviço voluntário, né, da sociedade brasileira. E sem dúvida, a marca Brasil passa por árvore. Por árvores. Paulo, obrigado. Prazer enorme, prazer estar com você.